1 Coríntios 11, você que trouxe aí a sua Bíblia, abre aí. 1 Coríntios 11. Esse é o texto onde nós usamos para poder dar base aqui à ceia do Senhor, né? Para ter respaldo. Mas nós vamos abordar alguns temas nessa noite, alguns tópicos dentro desse texto, porque o apóstolo Paulo ele se viu na necessidade de fazer uma exortação aos crentes de Corinto, né? Corinto era uma igreja que, se você ler lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja, né, que tinha suas particularidades, tinha alguns erros. E o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, trouxe algumas correções, algumas exortações, principalmente dentro do que se fala a respeito da ceia do Senhor. A forma que ela deve ser feita, o porquê que ela deve ser feita, né? Então, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele vai trazer algumas correções dentro da ceia para os irmãos de Corinto, né? E é interessante, querido, que nós estamos passando por um momento onde muitas coisas estão acontecendo. Se você ligar sua televisão, se você acessar as redes sociais, você vai ver que hoje em dia nós estamos passando por uma turbulência, são muitas informações, né? E nós precisamos estar fazendo, como eu posso te dizer, um filtro. Nós precisamos filtrar essas informações, porque 90% das informações que nós recebemos são as chamadas fake news, ou seja, são informações enganosas, são informações mentirosas. E isso me chama muita atenção e me preocupa, porque dentro dessas fake news também estão inserida o corpo religioso, né? A igreja do Senhor. Se você pegar e olhar, você vai ver muitos que se dizem homens e mulheres de Deus estão usando as redes sociais, estão usando os meios de comunicação para poder disseminar dentro da igreja heresias, para poder disseminar dentro do corpo de Cristo enganações. E muitos estão caindo nessas falácias. Muitos estão caindo no erro. Muitos estão se deixando levar, estão sendo enganados, né? Por não terem uma base bíblica. E isso é preocupante. É preocupante por quê? Porque a cada dia que se passa, o reino de Deus se aproxima cada vez mais, a volta do Senhor está cada vez mais eminente. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Porque quando Jesus voltar, não vai adiantar dizer assim: mas fulano me orientou dessa forma, ciclano falou dessa forma. Querido, é necessário nós sermos como os bereanos. É necessário nós sermos como os crentes que estavam em Bereia, que quando Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras, eles retinham as Escrituras, para quê? Para que eles não fossem pegos pelo engano. E o que nós mais temos visto hoje, nos dias de hoje, são esses enganos. É de um lado, do outro, na mídia. Nós estamos sendo bombardeados, e só vai permanecer de pé quem estiver alicerçado dentro dessa palavra. Quem estiver alicerçado na palavra de Deus, esse sim vai permanecer de pé e vai ser vitorioso. Então, Paulo agora está se vendo na necessidade de poder fazer essa exortação aos irmãos, de trazer essa explicação aos irmãos novamente, porque eles corriam um grande risco, e nós vamos ver aqui. E nós precisamos estar atentos, porque o que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é simplesmente subir mais um domingo aquela escada, sentar nesse banco e participar dessa refeição. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite tem um cunho totalmente espiritual. A partir do momento que você adentrou pelas portas, a palavra de Deus vai dizer: guarda os teus pés quando entrares aonde? Na casa de Deus. A partir do momento que você entrou naquela porta, o culto ele é racional, mas ele também é espiritual. A partir desse momento, o Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você já está em ligação direta com o Pai. E nós precisamos estar em espírito ligado para que nós possamos prestar o verdadeiro culto ao Senhor.
Então eu peço a você nessa noite um pouquinho da sua atenção, né? Peça ao seu amigo aí para não conversar agora contigo nesse momento. Logo depois, no final, vocês podem bater papo, podem conversar, mas fiquem em espírito ao Senhor. Quantos acharam aí 1 Coríntios 11? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. 1 Coríntios 11, nós vamos ler aí a partir do versículo de número 17. Versículo de número 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Né? Olha o versículo de número 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Paulo ele já chega e já entra de sola, né? Podemos assim usar essa expressão ali nos irmãos de Corinto. Por quê? Porque um momento totalmente espiritual eles estavam fazendo de um momento carnal, né? Um momento onde existe uma grande importância por trás disso aqui, eles não estavam dando relevância, né? Uns chegavam primeiro, comia tudo que tinha, né? Outros pegavam vinho, se embriagavam, saíam daquele lugar bêbado, né? Desonrando, né? A mesa, desonrando a comunhão, né? Não esperando uns pelos outros. E o apóstolo Paulo já chega e fala só: isso aí eu não me agrado, disso aí eu não me louvo, porque vocês estão fazendo de uma forma totalmente errada. Vocês estão fazendo de uma forma totalmente contrária àquilo que a Escritura e a Palavra de Deus nos propõe. E isso existe um grande perigo por trás disso. Então, nessa noite, nós precisamos entender, nessa noite nós precisamos compreender que o que será feito aqui tem um propósito. O que está sendo feito aqui é altamente espiritual. E nós precisamos estar aqui, nessa mesa, compreendendo o que está sendo feito. Amém? Então quero discordar com os irmãos algumas coisas a respeito do que é a ceia, a respeito do que é a Santa Ceia do Senhor. E eu anotei aqui, vamos lá, primeiro, o que é a Ceia do Senhor? Uma ordenança, né? Uma ordenança de Deus. Observando a expressão fazer isto, percebemos que se trata de uma ordem de Jesus. É um imperativo e fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja, né? Quando Jesus repete a expressão todas as vezes que, né? Mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Ou seja, então isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, a Santa Ceia do Senhor, foi uma ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então é uma ordem. E aqui vai um ponto a se pensar. Se é uma ordem do Senhor, nós devemos o quê? Cumpri-la. Se é uma ordem de Deus, nós devemos o quê? Cumprir. E aí fica a preocupação, que quando nós negligenciamos estar na casa de Deus no dia da ceia, nós estamos o quê? Descumprindo a ordem. E descumprir uma ordem se torna um ato de desobediência. Então, se eu falto à ceia do Senhor por um motivo fútil, eu estou desobedecendo a Deus. Se eu falto à ceia do Senhor, né, por um motivo que não veio a ser de uma enfermidade, de uma perca ou algo parecido, eu estou descumprindo uma ordem
de Deus. E isso é perigoso, né? E eu queria que você abrisse aí comigo, para que não fique só nas minhas palavras. Vamos lá em Samuel. Samuel, livro... Samuel, capítulo de número 15. Olha o que acontece com quem descumpre a ordem do Senhor. Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, tá, gente? 1 Samuel, capítulo de número 15. Capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 15. Tem aí pra gente, Kaique? 1 Samuel 15, a partir do versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, a ordem do Senhor. Dentro do contexto, Deus manda Samuel ir até a terra de Amaleque e exterminar os amalequitas. Só que Saul, ele não obedece o quê? A ordem de Deus. Ele descumpre a ordem de Deus. E descumprir a ordem de Deus faz com que ele perca o quê? O trono. Porque Deus levanta outro e coloca no lugar dele. Então nós precisamos entender que a consequência, quando nós não cumprimos o quê? A ordem de Deus. Quando nós descumprimos a ordem do Senhor, isso vai acarretar para a nossa vida o quê? Consequências. E nós vamos ver mais à frente que esse momento aqui tem consequências espirituais. Então, se é uma ordem do Senhor, nós precisamos o quê? Dar prioridade à ordem de Deus. Nós precisamos dar prioridade e estarmos à mesa do Senhor. Amém ou não amém? Aleluia. Então vamos continuar. É uma ordenança de Deus. Se você quiser anotar aí o tópico 1, uma ordenança de Deus. Segundo, é um memorial. É um memorial, né? Fazer isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação, né, do que Ele fez por nós ao morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte, né? Então, além de ser uma ordenança, é um momento em que nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. É um momento onde nós trazemos à memória a morte de Cristo, né? Que trouxe para nós o quê? A salvação, que abriu para nós o leque da salvação. Então nós precisamos entender que, além de uma ordem, esse é um momento de trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque muitos se esquecem disso. Você sabia disso? No decorrer do dia a dia, né? Nos afazeres do dia a dia, casa para cuidar, criança para cuidar, trabalho, né? Vendas, é isso, é aquilo, meta a ser cumprida. Muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fez. E aí chega no dia da ceia, é como se aquela lâmpadazinha acendesse. Nossa, olha, Jesus morreu por mim. Naquela cruz ele se entregou. Naquela cruz ele foi crucificado. Os pregos estavam na mão dele. Muitos nesse momento se debulham de lágrimas quando orações são feitas, porque a memória ativa a recordação e traz-se à memória o quê? Aquilo que o Senhor sofreu, né? Outros não, só vão chorar quando verem um filme do Mel Gibson, né? Lá, crucificado. Ou quando chegar a Páscoa, que já estamos próximos, né? A rede esgoto de televisão, os outros canais vão invadir as nossas salas com a paixão de Cristo. É o momento em que o Senhor é crucificado, né? Muitos vão lembrar, mas nós, os cristãos, nós que damos prioridade a isso aqui e entendemos o que é a ceia do Senhor, e entendemos que Ele morreu por nós,
E nós não precisamos ficar esperando pela rede de esgoto de televisão. Nós não precisamos ficar esperando pelos filmes que são lançados, porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos aponta para a morte de Cristo e a ceia nos completa com isso. Então nós trazemos a memória, fazemos um memorial daquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Amém? Então a ceia ela é uma ordenança e a ceia ela é um memorial. E o que mais a ceia é? A ceia ela é uma refeição. Ela é uma refeição, porém, completamente espiritual. É uma refeição, porém, completamente espiritual. Abre aí Lucas, capítulo de número 22. Você que trouxe a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 22. Quantos acharam Lucas, capítulo de número 22? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Lucas 22, a partir do versículo de número 19. A gente vai ler o 19 e o 20. Vamos toda a igreja ler. Lucas 22, 19. Toda a igreja no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Vinte. Aleluia, Então aqui nós temos o quê? Uma refeição. Se você analisar o texto, você vai ver que o Senhor Jesus ele faz uso de um pão e ele faz uso do quê? Do vinho, Aqui representado pelo suco de uva, Então ele está tendo uma refeição ali junto com os discípulos. Nós poderíamos entrar por outras áreas para poder explicar o contexto, Porque a Páscoa estava acontecendo, mas o horário não vai nos permitir nesta noite. Outra hora a gente explica melhor, porque tem toda uma questão, a respeito da Páscoa para a transição da ceia do Senhor. Mas isso não vem ao caso hoje, nesse momento, por causa do horário. Mas o que está acontecendo nesse momento é uma refeição. Então a ceia, antes de mais nada, ela é uma refeição. É o momento em que nós vamos ingerir o pão e o suco de uva representando o vinho. Porém, esse momento é altamente o quê? Espiritual. E espiritual por quê? Eu coloquei aqui, quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, do mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ou seja, Jesus ele pega essa refeição que parece simples aos nossos olhos, mas para o judeu aqui existe uma aliança do mais alto nível. Na cultura judaica, quando se come o pão e se bebe o vinho em forma de aliança, o que um está querendo dizer para o outro é que eles estão agora o quê? Misturando, formando, fazendo uma aliança. Em outras palavras, eles estão se unindo, Estão se unindo. Então Jesus ele pega o que parece ser simples, para poder nos mostrar algo muito valioso. Jesus ele pega o que parece ser simples para nos mostrar algo que tem uma grandeza muito importante no reino espiritual. E o que é? É a união dele conosco. É a nossa união com Jesus, E é interessante que quando nós ceiamos, estamos reconhecendo que realmente estamos o quê? Aliançados com Ele. Quando nós sentamos à mesa e participamos da ceia do Senhor, nós estamos reconhecendo que nós estamos o quê? Misturados, que a nossa vida está o quê? Arraigada com o Senhor, que nós fazemos parte agora de um só corpo. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Abre aí para você entender. Logo depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o versículo: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, quando o judeu fazia esse pacto, essa aliança, do mais alto grau, eles estavam demonstrando que eles estavam se misturando. O Senhor, através desse alimento, Ele nos mostrou que hoje nós temos um mesmo Espírito com Ele. E a palavra do Senhor vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor habita dentro de você. O Senhor habita dentro de mim. Ele está nas nossas vidas. Por onde quer que você passar, você carrega a essência de Deus. Por onde quer que você passar, você carrega o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque através da morte dele naquela cruz, a aliança foi completa. E hoje ele está misturado, entrelaçado. Estamos inseridos nele e ele em nós. Então isso aqui, querido, não é simplesmente ingerir um pedaço de pão e tomar um cálicezinho de suco de uva, não. Isso aqui é a certeza de que o Senhor está dentro de mim, está dentro de você. Então precisamos entender isso e não podemos negligenciar isso. Muitos aí não compreendem isso, negligenciam isso. E nós vamos ver que há consequências para quem age dessa forma. Então nós precisamos compreender que é uma refeição, sim, mas altamente espiritual. É uma aliança, amém? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses atos, essas consequências, quando nós compreendemos e quando nós não compreendemos, né? Então vamos lá, um ato com consequências espirituais. E que consequências são essas? Primeiro, bênçãos. Quando nós participamos da ceia, nós temos que entender que as bênçãos do Senhor também estão sobre as nossas vidas. Eu vou te mostrar. Abre aí, 1 Coríntios 10. É só você passar uma, duas páginas. 1 Coríntios 10, versículo de número 16. Isso aqui eu quero ler com a igreja. Coloca pra gente aí, Kaique. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos ensinar. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando nós abençoamos esse cálice contendo o suco de uva, nós estamos aqui abençoando o que? A comunhão do sangue de Cristo. Continua. O 17. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E aqui é interessante, eu anotei, eu quero colocar para os irmãos. Quando ceamos, estamos pela fé acionando um poderoso princípio. E que princípio é esse? O princípio da comunhão. Temos comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. O que isso significa? Quando Cristo derramou seu sangue, Jesus o fez para a remissão de nossos pecados. Logo, ao comungarmos o sangue, estamos provando de que tipo de bênção. Aí entra aqui alguns tipos de bênção. Tem muito mais, mas o tempo não vai nos permitir explanar todas elas. Mas eu coloquei duas aqui que eu creio que é a principal, né? Uma das principais. Quais são elas? Primeiro, a purificação. Coloca pra gente aí, Kaique, Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. A primeira bênção que essa comunhão nos proporcionou. Isaías, capítulo 1, versículo de número 18.
Achou? Se não achou, eu posso ler aqui. Amém. Isaías 1,18. Vinde então e raciocinemos. Olha o que ele coloca nessa versão. Raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O sangue de Cristo derramado naquela cruz pegou eu e você que éramos pecadores, manchado, né? Os nossos pecados nos deixavam vermelho como a escarlata, né? E ele fez o que conosco? Nos purificou, nos lavou, nos remiu. E hoje nós somos o quê? Brancos como a neve. É por isso que o inimigo olha para você e tem fúria. É por isso que o diabo olha para você e não se agrada. Por quê? Porque ele não entende como que um cachaceiro, um maconheiro, um adúltero, uma prostituta, né, que estava totalmente entrelaçada nas mãos dele, ao aceitar Jesus, o sangue de Cristo desce sobre a vida dela, tira todo o lamaçal do pecado, a purifica. E hoje, quando ele olha para ele olha para ela, ele é obrigado a ver branco como a neve. Então nós temos que entender que uma das bênçãos que nós recebemos, né, através da comunhão do sangue de Cristo e do corpo dele, foi a bênção da purificação. É por isso que lá na sua rua, ninguém mais pode te chamar pelo que você era, mas vai ter que te chamar pelo que agora você é, em Cristo Jesus. Amém? Segunda bênção que nós temos aqui é a da proteção. João, versículo 5, 1 João 5,18. Depois de Tiago, Pedro, 1 João. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz assim o texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe tem alguma dúvida ainda de que Deus te protege? Tem alguma dúvida ainda que quando nós sentamos aqui e nós recebemos aqui o sangue, o corpo de Cristo, quando nós participamos dessa comunhão, nós estamos protegidos pelo Senhor? Você está protegido? Você tem dúvidas disso? Essa é mais uma bênção que Deus deposita sobre a mim e sobre a sua vida. A bênção da proteção. O diabo não pode contra a sua vida, a não ser que Deus permita, como foi no caso de Jó. Mas aí tem todo um processo e um porém, né? Mas fora isso, aquele que conhece e entende o que está sendo feito aqui, conhece o pacto, sabe o preço que foi pago, o aceitou como único e suficiente Salvador, o maligno não pode tocar. O diabo não pode tocar em você. Ele não pode tocar em sua vida. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre você. E é interessante que quando nós damos muita ênfase ao diabo, né? Isso é o de menos. Existe uma bênção ainda maior que essa. E sabe qual é essa bênção? Abre aí comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 23. Lá no início, Gênesis, Êxodo. Êxodo 12, 23. Deixa eu ver se nessa versão aqui tá legal. Olha que interessante isso. Nós entendemos que temos bênçãos do Senhor. A bênção da remissão dos nossos pecados através da purificação. E temos bênção também da proteção. Proteção contra o inimigo, contra o diabo. Mas olha isso aqui que é interessante. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as sombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o
Lê comigo essa parte aqui embaixo. O Senhor não deixará Não deixará o destruidor entrar em vossas casas para o ferir. Quem entende de Bíblia sabe que isso aqui fez parte do plano de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, né? Temos ali as pragas e no final, né, Deus envia essa praga. Só que é interessante que quem é que vai passar naquela noite? É o diabo? Quem é que está passando ali? Quem é que está passando? Irmão, entenda de uma vez por todas. O sangue, o corpo, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Quando nós entendemos isso, damos valor a isso, a ira de Deus é aplacada sobre a mim e sobre a sua vida. A Bíblia vai falar que da mão do homem, Deus pode livrar. Mas da mão de Deus, quem livrará? Existe uma sentença que já está liberada sobre todo aquele que não crê no sacrifício de Cristo. Nós olhamos para o céu, cantamos aqui, queremos a sua glória. E nós entendemos que o céu está cheio da glória de Deus. E é para lá o lugar para onde nós um dia iremos. Estaremos juntos com o Senhor, exaltando e magnificando a glória dele lá no céu. Mas também existe um lugar que está sendo reservado, onde a ira de Deus se faz presente. E que lugar é esse? É o inferno. Esse é o lugar onde a ira de Deus se faz presente. E todo aquele que negligenciou o sacrifício de Cristo, que não deu valor a isso, não o aceitou como o único e suficiente Salvador, não vai poder escapar dessa ira. Ali vai dizer que o Espírito do Senhor, que o Senhor passaria sobre aquele lugar. Mas aqueles que tinham o quê? O sangue na verga da porta, em ambas as soleiras, na vida desse nada aconteceria. Então o que eu quero dizer para você, não tenha medo. A ira de Deus se faz presente sim, mas nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos protegidos pelo sangue de Cristo. E entenda que por mais que o Senhor nos proteja contra o diabo, e isso não é nada, Deus, o sangue de Cristo nos proporcionou uma bênção muito maior. E que bênção era? Ele aplacou a ira de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então nós temos que ser muito gratos neste momento. Nós temos que entender isso aqui e fazer de uma forma totalmente completa, com os nossos corações totalmente voltados a Deus, e entender que se nós estamos aqui é pela graça e misericórdia dele. E que ele hoje já não olha para mim, já não olha mais para você com um olhar de ira, mas com um olhar de amor. Porque o Filho dele se entregou naquela cruz para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados aqui, participando desse momento. Amém? Então vamos acompanhar. Nós falamos sobre algumas bênçãos. E tem muitas outras que nós poderíamos dizer, mas o horário não vai nos permitir. Eu já gostaria que os obreiros colocassem aqui em pé, para que eu venha me policiar e não tomar muito tempo, né? Então nós falamos sobre as bênçãos e agora eu vou falar com você sobre algo que também é muito importante e que nos preocupa. O que é isso? O juízo de Deus. Nós entendemos que esse é um momento altamente espiritual. É um momento onde nós recebemos de Deus bênçãos. Mas também é um momento para aqueles que não discernirem este corpo, este momento, que o juízo de Deus se aplaca. Que o juízo de Deus também se encontra-se sobre a vida daquele que não compreende. Olha aí, 1 Coríntios 11, versículo 27 ao 32. Primeira Coríntios 11, do 27 ao 32. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. E aqui eu anotei o seguinte: para muitas pessoas a ceia é algo que as amedronta. Em muitas igrejas aí que não tem um discernimento desse momento, né? E algumas pessoas que levam o rebanho a punhos de ferro, né? Costumo dizer são os xerifes, né? Religiosos, né? Talvez por medo de perder o posto ou algum outro tipo, isso aí Deus sabe e vai resolver com eles no final, né? Muitas pessoas são amedrontadas. Muitas pessoas às vezes não participam desse momento porque existem cargas que são colocadas sobre as vidas dela e elas veem esse momento como um momento totalmente o quê? De medo, né? Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vou participar, né? Porque o Senhor ele pode me punir. Querido, entenda uma coisa: Deus ele vai nos punir se nós negligenciarmos esse momento, se nós não compreendermos esse momento, né? Não vai ser simplesmente, como já foi falado aqui, o irmão deixou de cear porque chutou o gato. Chutou o gato, aí, não vou cear hoje porque eu bati no animalzinho, que não sei o que. Irmãos, entenda de uma vez, né? Esse é um momento espiritual, tem bênçãos, mas também é um momento onde o Senhor derrama o juízo dele sobre a nossa vida, sim, mas também não é bem assim desse jeito. Entenda agora aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. A ceia é algo que amedronta, preferem não participar dela quando não se sentem dignas para não serem julgadas. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim fazer um autoexame, pois se houver necessidade de acerto, devemos fazê-lo o mais depressa possível. Então aqui fica, né, como que nós podemos dizer? Existe um juízo de Deus, né, para aqueles que negligenciam esse momento. Entenda isso. E o apóstolo Paulo ele vai falar as consequências. Muitos que dormem, outros que estão doentes. Ele fala sobre isso para a igreja de Corinto. Mas no meio, e aí o Estevão pode me ajudar, né? No meio aqui dos advogados, existe um termo que se fala que nós procuramos algumas emendas, né? Isso dentro das leis. E aqui existe uma emenda dentro dessa lei, que você precisa compreender isso. E você se chama, que emenda se chama essa? O autoexame. É o autoexame. Quando nós paramos e nos autoexaminamos, o pastor não pode fazer isso, o anjo do Senhor não vai fazer isso, não vai descer nenhum anjo do Senhor para te examinar. É você que vai fazer isso. E quando nós fazemos isso, olha o que acontece. Coloca aí para a gente, Kaique. 1 de João 1,9. 1 de João 1,9 eu já estou me encaminhando para o final. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então entenda uma vez por toda. Talvez você brigou com alguém, talvez você, agiu de uma forma que não deveria agir. Você que é crente em Jesus, talvez você teve um deslize, Essa é a noite de você se autoexaminar. Você vai olhar para dentro de si, porque você sabe aquilo que você fez, aquilo que você cometeu. E nessa noite você está debaixo de uma palavra de Deus, que diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Então você nessa noite, você vai fazer essa introspectiva, você vai olhar para dentro de você.
Você vai ver aquilo que te fez deslizar, você vai ver o teu erro e você vai pedir perdão ao Senhor. E você não vai ficar de fora o quê? Da mesa. Você não vai ficar de fora o quê? Da comunhão. Porque é isso que o inimigo quer, te tirar dessa comunhão, te tirar dessa mesa. Agora, se você não compreende isso, né? Que há um momento de escape, que há um momento de perdão, e mesmo assim você não der valor, você negligenciar isso, aí eu sinto muito, porque o juízo de Deus vai estar sobre a sua vida, né? Porque Deus, ele oferece a saída, mas nós não queremos. Deus, ele oferece o escape, mas nós rejeitamos. E aí é um momento em que nós estaremos debaixo da ira de Deus. Então eu coloquei assim para terminar: não se participa da ceia do Senhor como se participa de uma cerimônia qualquer, pois é um momento santificado por Deus e de implicações no reino espiritual. Você diz amém? Foi claro? Deu para entender que isso aqui não é simplesmente uma refeição, que é um momento espiritual, onde temos bênçãos, onde também o juízo de Deus está sobre a nossa vida? Será que daqui para frente, quando nós colocarmos a nossa roupa, viemos ao primeiro domingo do mês na igreja, nós já vamos subir aquelas escadas com o nosso pensamento totalmente diferente? De que isso aqui não é simplesmente um simples momento, onde nós vamos comer um pão, beber um suco de uva, falar uns com os outros e depois ir embora? É um momento espiritual sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Tinha muito